Essa postura me lembra a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente no início, mais combativa. E hoje ele está preso. E eu falo isso até porque se citou, né? Talvez se o STF for visto como conivente ao crime, né? Acho que não foi a exata palavra. Já não foi? Já não demonstrou o suficiente? As pessoas não entendem dessa maneira. Quando a gente fala as pessoas, eu vou pegar os eleitores do Bolsonaro, podem entender. Mas o resto do Brasil está preocupado com outras coisas. E quanto mais eu rodo, eu vejo isso. Existe um Brasil, gente, que vota no Lula, existe um Brasil que vende o voto, existe um Brasil que vota no Centrão. Essas pessoas falam de outros assuntos. As pessoas estão falando de outros temas. E esse tema não é central para elas. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Se a gente quer colocar as pessoas nessas discussões institucionais, esse problema tem que ser posto na mesa delas. Essa discussão sobre a briga do Bolsonaro, liberdade de expressão, ela é importante para um Brasil que é moderno. Lembra que eu comecei aqui falando do Brasil? É dividido entre um Brasil moderno e um Brasil arcaico, que tem compra de voto. Um Brasil que o Alcolumbre manda lá no Amapá. Esse Brasil que o Alcolumbre manda, ninguém tá ligando. As pessoas querem saber se vai ter show do Wesley Safadão no ano. É isso. E a gente tem que ser bem sincero. As pessoas vendem o voto. As pessoas mais humildes não entendem esse negócio de democracia. Porque elas são enganadas. Elas estão na mão de uma classe política muito parasitária. Então, para elas, o Alexandre de Moraes está acusando... Quê? Quem é Alexandre de Moraes? As pessoas não existe essa discussão. Eu acho que trazer os temas concretos delas e aí o STF se opor é a melhor maneira de colocar elas no jogo. Sobre o discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele vinha na esteira de um movimento. Foi o impeachment da Dilma Rousseff, foi a Operação Lava Jato. Só que o Bolsonaro nunca tornou tangível para as pessoas o que ele ia fazer. Ele falava muito em termos abstratos. Eu vou acabar com isso aí! Tá bom, o que significa eu vou acabar com isso aí? Quais eram as políticas para ele andar com ou acabar com isso aí? Acho que a gente tem que ser mais tangível, a gente tem que botar na mesa o que a gente pretende fazer. Mas o que é acabar com isso aí? O STF foi lá, enfrentou o senhor e vai torná-lo inelegível, cassou o seu mandato, e aí? O senhor vai fechar o STF? O que é concreto? Eu quero ver da parte do STF, então... Prender ministros? O que eu quero ver da parte do STF que eles descumpram a lei, então, e que venham tentar prender o presidente da República, porque eu não vou aceitar isso. E o que o senhor faria, então? Eu vou resistir, como presidente da República tem que resistir, e vou usar todos os meios institucionais que o presidente da República dispõe para impedir que um golpe seja aplicado. Porque eu estarei no estrito cumprimento do meu dever de presidente. Veja, é um presidente recém-constituído. Eu não vou aceitar isso. Eu vou até o fim institucionalmente, usando todas as armas que o presidente institucionalmente dispõe, para impedir que seja aplicado um golpe contra ele. Porque aí estamos falando de um golpe puro e simples. Se eu fosse falar em termos estratégicos sobre o Bolsonaro errou muito no enfrentamento com o STF. Ele convocava manifestações com o tema eu autorizo. Autorizo o quê? Ou seja, ele ia... O Alexandre de Moraes era o Ayrton Senna no jogo. Ele se colocava numa posição, provocava o Bolsonaro ia pro choque. Só que o Bolsonaro recuava. Ao ficar nesse jogo de vai e recua, ele ficou na posição dele ter que atacar o STF. O tempo todo. E aí ele ia pros ataques. Eu não quero fazer o ataque institucional original. Eu quero fazer meu cumprimento do dever de presidente da República. Ele também falava que jogava nas 4 linhas. Mas ele o senhor ultrapassaria as 4 linhas? Quem vai ultrapassar? Eu vou deixar eles ultrapassarem. Se eles ultrapassarem. Se eles ultrapassarem, eu vou cumprir as 4 linhas, que é impedir um golpe. Isso é cumprir as 4 linhas. Aí eles que vão... O que eu tô falando eu estou no estrito cumprimento. Eu não vou chegar lá em Brasília, eu vou botar agora as Forças Armadas para derrubar o STF. Não vou fazer isso, muito pelo contrário. Eu preciso institucionalmente resolver o Brasil. O que eu estou falando se quem tentarem descumprir a lei brasileira, o presidente não pode aceitar. Quer dizer, o presidente existe na Constituição o Estado de Defesa, é o exemplo que eu dei aqui. Aí o presidente tenta colocar em funcionamento para cumprir um dever obrigatório do poder executivo do Estado brasileiro, que é defender seu próprio território. Aí não vão deixar? Lembra da DPF das favelas? A polícia não podia subir. Monocrática. Decisão monocrática. Isso é bizarro. Isso atinge a população, lógico, que é a segurança. Exato, e isso é bizarro. Só que a gente começa a internalizar a bizarrice. É aquele problema que a gente falou. Eu quero ter a minha relação institucional com os poderes mais tranquila possível. E por isso que eu venho aqui na maior tranquilidade com vocês e falo, vou administrar o Brasil com um plano que eu estou expondo para todo mundo, em detalhes. E espero contar com a colaboração de todo mundo. Não acho que o STF vai fazer nada disso. Um presidente novo eleito com o STF todo quebrado em crise, a última coisa que ele vai querer é arrumar uma briga dessas. Agora, se arrumar, eu não posso ceder. Senão eu vou meter um estelionato no eleitor. Eu vou chegar pro eleitor, falei o negócio, cheguei lá, não vou fazer. Eu não tô aqui a fim de fazer isso. Eu tô a fim de apenas cumprir o dever de um presidente da República de impor lei e ordem no seu país. Senão você não tem democracia. Não existe... Porque democracia... A gente é uma república antes de ser uma democracia.
E república é res pública, é a coisa pública, é o interesse público. República pressupõe a força da lei e o estabelecimento de um pacto. A gente não tem pacto, a lei não é respeitada aqui. E as pessoas que deveriam guardar a lei, que são os membros da Suprema Corte, ficam criando interpretações do que é coisa e do que é pública. Não vamos aceitar. Não vamos ser estriônico, não vamos ser bobalhão, não vamos pedir golpe, não vamos fazer nada, eu só quero cumprir a lei. Agora, se vier me atrapalhar, eu vou democraticamente resistir. Que é o que se faz, ué. Nós não, volto a colocar, nós não podemos aceitar essa esculhambação. E espero que tanto o Congresso quanto o STF se comportem de maneira republicana. Mais do que democrática, é republicana. Até porque a crise que o Brasil passa é uma crise de republicanismo. De compromisso em fazer a coisa pública pelo bem público, pela nação brasileira. Fica todo mundo jurando a bandeira, mas ninguém sabe o que é o papel que o Estado tem que ter. O papel básico que o Estado tem que ter é garantir a integridade física dos seus cidadãos. O Estado brasileiro não entrega. O Estado brasileiro é falho, o Estado brasileiro é um Estado canalha. As pessoas pegam raiva do Brasil e querem se mudar do Brasil, porque o Estado aqui, ele te cobra o imposto, o bandido te assalta e ele vai lá e cuida do bandido, que o papel da justiça é ressocializar. Isso tá tudo maluco. Eu começo a falar aqui, desculpa, começo a me passar, porque começo a ficar vermelho. Dá ódio, é ódio puro que vem. Então, assim, veja, eu fiz faculdade de Direito na USP, eu tive aula com boa parte dos ministros e ex-ministros. Teve aula com o Xandão? Xandão, professor, Lewandowski. Bom professor? Lewandowski, professor carismático, bom professor de teoria geral do Estado. Tive aula com, não foi para o STF, mas com a Janaína Pascoal, trabalhava na parte de penal. Todas essas pessoas ficam falando da beleza do Estado Democrático de Direito, só que ele virou, cada um tem o seu Estado Democrático de Direito, cada um com a sua cor. E a gente não tem algo que nos une e fale, ok, esse Estado Democrático de Direito é o meu Estado Democrático, é o Estado dos brasileiros. Pois bem, destruir o crime organizado é algo que pode repactuar o país, de norte a sul. Hoje, um menino no Nordeste e um menino em Santa Catarina não querem ver seu celular ser roubado. Isso aqui é um tema que a gente unifica um país que está rachado. As pessoas estão se odiando. E aí fica o STF só nessa loucura. Não aguento mais essa loucura. Quem fez o nós contra eles? É do PT. Pelo Lula, Partido Missão. A gestão do João Santana, gestão de marketing. Porque, veja, o PT ganha as eleições de 2020. Esse ódio brasileiro. Em Santa Catarina, não querem ver seu celular ser roubado. Isso aqui é um tema que a gente unifica um país que está rachado. As pessoas estão se odiando. E aí fica o STF só nessa loucura. Não aguento mais essa loucura. Quem fez o nós contra eles? É do PT. Lula, a gestão do João Santana, gestão de marketing. Porque, veja, o PT ganha as eleições de 2020. Esse ódio brasileiro não existia. Eu estou há 53 anos nesse país, desde quando eu nasci, 54 para ser preciso. Não me lembro desse ódio. Você tinha, sim, divisões, questões socioeconômicas, mas... Piadas interregionais. Sim. Não seria anterior? Desculpa, só entrar nesse mérito, porque você falou, e eu lembrei imediatamente de uma retórica que a esquerda sempre usa, de que foi a Regina Duarte que começou o nós contra eles lá atrás, na disputa entre o presidente Lula, eleito, né, e era José Serra. No primeiro mandato. O primeiro candidato foi José 2002. Serra. Eu tenho medo. 2002, na primeira eleição. Mas ela falou que tinha medo, né? Eu tenho medo. A divisão traçada como uma divisão de dois países, a meu ver, começa quando o Lula contrata o João Santana. Porque o Lula vence a eleição em 2002 ele ganhou em São Paulo, acho que ele ganhou uma parte dos estados do Sul também. Sim, ele ganhou praticamente tudo, acho que ele perdeu, não sei se foi em Alagoas, ele perdeu, foi um pouquinho. Então o Lula ganhou ali no Brasil todo, ele deu uma lavada, inclusive, no segundo turno no Serra. Vem um mensalão e vem o Bolsa Família, são dois fatos que separam o Brasil. Porque o Brasil antipetista fala, pô, isso aqui tá errado, o cara tá comprando o Congresso. E, ao mesmo tempo, eles estavam comprando o Congresso e parte da população. Com a política Bolsa Família, que, querendo ou não, teve impactos que melhoraram a vida das pessoas. Tinha pessoas que passavam fome ou tinham, vamos dizer, do ponto de vista alimentar, uma insegurança gigantesca. Então, eles fizeram aquilo, houve uma bancarização, houve consequências de reformas que foram feitas no governo anterior e as pessoas sentiram que materialmente a vida delas melhorou. Mas quem sentiu mais? Mas acabou com a porta de saída. Óbvio, pelo amor de Deus, eu não estou aqui fazendo defesa do modelo deles. Estou falando que foi uma política pública, querendo ou não, reduzir o processo de favelização. Porque as pessoas passaram a não precisar migrar tanto para a cidade para poder sobreviver. As pessoas podiam ficar na sua cidade, recebiam o cartãozinho Bolsa Família e se mantiveram ali. O problema é que as cidades não se desenvolveram e agora a gente está com uma outra bomba, que são cidades hoje, cidades do ponto de vista da arrecadação fantasma. Cidades paupérrimas e sem atividade econômica. Mas voltando para a divisão. Quando eu começo a perceber que certas pessoas começaram a gostar mais do Lula do que outras, que foi um eleitor mais humilde, o eleitor do Nordeste, aí vem o Lula, vem aquele Pedro João Santana, já focando na eleição de 2006 e fala, racha o Brasil. E aí o Lula começa, você lembra a briga dele com o então PFL, depois vira DEM,
do Brasil o loiro de olhos azuis, o brasileiro de olho azul lá, que as elites que não gostam de mim, ele começa a fazer este corte. E ele começa a defender um tipo de Brasil contra outro tipo de Brasil. Ali começa essa divisão, que não está curada até agora. E para mim está se agravando. Para mim, cada vez mais está se agravando. Isso não seria pré-candidato, um problema, uma questão global, essa polarização? Ela tem acontecido em vários países do mundo, cada um com a sua característica. O povo brasileiro ele é efusivo e na hora de ir para a rede social, todo mundo perde o filtro, né? Mas isso não estaria acontecendo no mundo inteiro, na escala, ali, naquela rodinha de evolução da civilização? Será que não seria a hora de polarização? A polarização ideológica é uma coisa. A gente está tendo uma polarização que ganha contornos quase étnicos. Eles estão criando a etnia do norte do Brasil versus a etnia do sul do Brasil, com um tipo de ódio que é muito perigoso, que começou a ser construído via ódio ali na década dos anos 2000, vamos colocar ali. Ali começa o ovo da serpente, que interessava a eles esse tipo de divisão. Depois a coisa vai ganhando outros contornos e a gente fala muito da polarização ideológica. Mas veja, o eleitor do Lula no Nordeste clássico não é um extremista de esquerda. Em geral, uma mulher católica, as pesquisas captam isso, mulher católica é relativamente conservadora, que gosta das políticas assistenciais e se sente grata ao Lula. Esse é o eleitor típico dela. O filho dela já não tá muito assim. Ele tá assim, vão roubar meu celular e eu queria ganhar mais uma graninha. Então, há essa mudança. O projeto do Lula no Nordeste desgastou. Mas não é um corte ideológico. A eleitora do Lula no Nordeste começa a falar, eu gosto do Lula. Você não gosta do Lula, você é mau. Eu não gosto. Já aqui no Sul-Sudeste, aí sim, a gente tem em São Paulo uma discussão ideológica. Um esquerdista que faz uma faculdade pública, que vai para um veículo de imprensa, a Oeste está aqui numa linha mais à direita, e as pessoas vão se confrontar. Então, a gente tem, vamos dizer, um modelo moderno, a gente pode colocar o contemporâneo de polarização, e um modelo arcaico, em que aquelas pessoas dependem do Estado. Tanto que o eleitor do Lula no Nordeste, para prefeito, ele não vota no PT. Polarização se confunde com a luta de classes aqui no Brasil, é por aí. Eu nem diria isso, porque esse eleitor muito humilde que o Lula pega, ele nem está dentro de uma lógica de luta de classes. Ele está numa lógica de assistencialismo e de manutenção da sua própria vida via agentes do Estado. Por isso que ele vota no Centrão. Veja, esse eleitor do Lula no Nordeste, ele vota para prefeito no cara do Centrão, para governador no cara do Centrão. Tem a ver também com essa moda identitarista, enfim, os regionalismos Isso. entram nisso. Eu queria embarcar nessa pergunta dele, porque você também citou faculdades, né? Inclusive, a faculdade que você fez está em greve ainda, greve estudantil, não greve trabalhista. Que não O existe. que você faria ali? Que não existe. Eles estão parados e eu quero cutucar a questão da cultura, porque talvez essa polarização ideológica venha daí, né? Você tem muitos estudantes, só de você entrar na Fefelete ali da Universidade de São Paulo, não precisa ir muito longe. E ali eles estão propondo até mesmo receber salário mínimo para estudar. Então eu queria que o senhor comentasse... O que você faria com aquelas cadeiras que estão obstruindo a passagem de um prédio público ali? Você que inclusive conhece a programação da greve estudantil tem filme, Campeonato de Xadrez e Pebolim. A Tawane foi lá presencialmente ver o que está acontecendo. Vamos voltar à questão da decisão executiva. O que você faria com quem impede a passagem num prédio público? Eu vivi muito isso aí na época da faculdade. Eu era um fura-greve, né? Eu brigava com professores ali, porque os professores estimulavam muito a ideia da greve dos alunos. Lei e ordem. O governador tem que meter a polícia ali, botar todo mundo para estudar e jubilar os Mas estudantes. São Francisco não tem greve, né? Não sei se ela tem ali greve. na cidade universitária. É que Não, já tá teve. greve. Já Tá teve. isso- Tá, vamos pegar um exemplo Agora, prático. Uma vez o governador 2 Mário semanas. Covas, uma greve aqui, os professores da PUESP, você lembra, né? Bateu Nós estávamos lá. Exato, lá. Aqui na história é República, polêmica. puseram lá também cadeiras, mesas, para impedir a entrada. O Mário Covas foi lá, no peito aberto, E tem que literalmente, fazer isso. e Tem abriu a que fazer passagem. Isso. E aluno O senhor que os trataria como inimigo do Estado? Não, aí, assim, por mais que aí eu abro o ovo da serpente nosso, né? Vamos botar... Lógico que você colocou mais como uma provocação, mas não. Acho que isso tem que estar bem circunscrito a facções criminosas. Até porque senão, né, entra um governo de esquerda e vai falar que vocês são inimigo, eu sou inimigo. Temos que ser cuidadosos nisso. É só facções. Mas dito isso, lei e ordem. Lei e ordem. Dentro dessa... Novamente, há aquela ideia da autonomia universitária, a ideia que ali é uma Tarcísio república respondeu isso. própria. Papinho, tem que estabelecer autoridade. Papinho, isso custa muito caro. Um valor enorme do SMS é destinado de maneira obrigatória, por conta da Constituição Estadual, para USP, Unicamp e Unesp. E aí fica os alunos pegando o dinheiro que eles recebem, assim...
Vou pegar um exemplo porque esse aluno de esquerda vai falar na faculdade. A mãe quilombola no Vale do Ribeira, quando vai comprar um leite, o ICMS que pagou ali tá indo sustentar a greve desse moleque. Esse moleque tem que se danar, tem que ser jubilado. E o salário do professor da São Francisco, que não precisa do salário, porque está ali só para obter status. É lógico. Aquilo é um branding para ele vender. Eu quero voltar a um tema que a gente falou. Temos tempo mais uma última pergunta, por favor, a gente